aula de antropologia filosófica, a gente pergunta o que é o homem. Aí alguém vai sugerir o seguinte, que o homem ele é um animal, né? O homem é um animal. Olha, mas na antropologia filosófica a gente não aceita essa definição de primeira. Não aceita. Por quê? O nosso papel é fazer as perguntas, é refazer as perguntas. O homem é um animal mesmo? Quem foi que disse que o homem é um animal? Esse que é o problema. Disseram, você sentou lá na cadeira do ensino fundamental, do ensino médio, aí chegaram e disseram, o homem é um animal racional. E pronto, virou um mantra. Virou um mantra e todo mundo diz que é um animal racional, diferente do animal irracional. E argumentar e comprovar, e você ficou por isso mesmo. É isso mesmo? A filosofia ou a antropologia filosófica fala, é isso mesmo? Você vai aceitar essa resposta pronta, do jeito que está aí, ou você vai desmontar ela? Porque se o homem é um animal racional, não tem muita distância entre você e o cachorro, entre você e o gato, entre você e o pássaro, entre você e os peixes. Não tem muita distância. O que é que te distancia, afinal de contas? É a racionalidade. Bom, se é a racionalidade, isso aqui deve fazer toda a diferença entre você e o animal. E se faz diferença, você não é um animal. Já começa a desmontar. Ora, aquilo que faz você diferente do outro, quer dizer que está te distanciando do outro, mas distanciando mesmo. Animal racional, do ponto de vista de Aristóteles, por exemplo, ele vai dizer que que o homem ele é um animal político. Ele está usando o jargão. É um animal político. Quando se fala que é um animal político, todo mundo aceita isso aqui de boa. Quando eu falo todo mundo, é o senso comum. O que é o senso comum? É todo mundo pensando na mesma forma. Isso é o senso comum. Ninguém questiona, está formatado. O Aristóteles chega e falou, o homem é um animal político. E as pessoas, pelo senso comum, pensam que ele está definindo e elogiando. Mas Aristóteles está dando um chute no estômago de todo mundo. Ele está usando uma ironia. Ele está usando uma figura de linguagem. O homem é um ser político, por causa que ele se dedica a vida dele todinha a falar sobre ética, e ele escreveu uma obra chamada Metafísica, e na Metafísica é que ele mostra que o homem é um ser político, um ser que trabalha. Ele escreveu um outro livro que é a Ética, a Nicômaco, ele fala sobre o ser político. A base da filosofia de Aristóteles é falar sobre o ser, e quando ele chama o homem de zoopolitikoi, animal político, ele não está elogiando, ele está ironizando, ele está radicalizando. O homem vai fazer política de uma maneira feroz, essa é a ideia, com ferocidade, com gana, com presença, com disputa de poder, como se fosse. Mas aí o pessoal aceita pelo senso comum como se fosse isso mesmo. Ele não quer dizer que o homem é um animal, ele quer dizer que o homem é um político. Só que antes de Aristóteles, para que a gente vem? A gente vem para Sócrates. E o que é o homem para Sócrates? Ele define? Nunca. Sócrates nunca caiu na fantasia de definir coisa nenhuma. Ele é o homem que fazia perguntas, enchia o saco de todo mundo, perguntando o tempo todo perguntas de retórica. Ele ficava dando voltas. Ele esperava o José Mauro falar pelos cotovelos, e depois ele pegava o que o José Mauro falou e colocava em ordem invertida, perguntava para ele se ele sabia do que ele estava falando. Você falou isso, você falou aquilo, você falou aquilo, mas e aí? É isso mesmo? E se eu pensar de outra maneira? E assim, ele tinha essa metodologia. Quer dizer que Sócrates não define quem é o homem, ele pergunta quem é o homem. Ele pergunta. Você não vai ter uma resposta socrática. O que você vai ter? Você vai ter uma provocação socrática. Do tipo, ele fala o seguinte: fala você. Você me perguntou? Fala para mim, o que é o homem? Por quê? Ele dizia que ele era um ignorante.
Ele era um ignorante. Significa, eu não sei. Eu não sei. Ainda não sei. Você sabe? Se você sabe, tem que me explicar. Aí você tenta explicar e ele fala: mas nessa sua explicação aí não está faltando isso, aquilo, outro? Portanto, o homem ele é um desconhecido do ponto de vista socrático. Isso é bom para nós, irmãos. Desconhecido. Isso é bom para nós, tá bem? É ótimo para nós a gente ter a metodologia socrática. Você é um desconhecido de si mesmo. Por isso que a frase que estava escrito acima do templo, na maioria dos templos tinha isso, na verdade. Algumas preservaram e outras não. Mas a frase era: conhece-te a ti mesmo. Ó, você quer um projeto para você se dedicar? Conhece-te a ti mesmo. Qual é o projeto que você está envolvido agora? Rapaz, eu estou envolvido num projeto que é de construção aí de uma nave interplanetária. Você quer um projeto? Conhece-te a ti mesmo, porque a tua nave interplanetária não vai dar sentido para isso daqui enquanto você não conhecer isso aqui. Você está alienado. Você se dedica à sua nave porque você não está se dedicando a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Você está em busca da verdade, você está em busca da justiça, você está em busca da paz, você está em busca da beleza, você está em busca da riqueza. É tudo alienação, porque você não sabe o que é verdade. E por que você não sabe o que é verdade? Porque você não sabe quem é você. Você definiu uma coisa fora de você. Então, quando você fala que isto é verdade, como um objeto que você vai lá e manipula, na verdade, é uma farsa. Por quê? Você não sabe nem quem é você. Como que você vai saber o que é a verdade? Você vê a lógica? Você não sabe nem quem é você. O que você vai saber como que é justiça? Justiça. Como a gente viu na aula anterior aqui, o conceito é transcendente, está fora. Ele só vai ser aquilo que você quer que ele seja. Aí, imanente. É o sujeito manipulando o objeto. Você não sabe quem é você. Você está em busca da paz. Que paz? Você tem paz? Se você tiver paz, aí você vai definir o que é a paz. Mas você não sabe o que é paz. Projeto socrático. O homem é um desconhecido, deve conhecer a si mesmo. E para você conhecer a si mesmo, você tem que aceitar que você é um ignorante. Não sei. Eu não sei. Agora que eu não sei, agora minha tábua está rasa, né? Uma tábua branca. Já que eu não sei, eu vou em busca de saber. Eu vou investigar. Vou conhecer a mim mesmo. Será que vai dar para a gente colocar numa prancheta? Não dá para colocar numa prancheta, mas eu vou anotando. Vou anotando meus hábitos, vou anotando as minhas preferências, vou anotando os meus vícios, vou anotando as minhas paranoias, as minhas neuroses, as minhas ambições, os meus desgostos, as minhas frustrações de mim mesmo. De mim mesmo. Quando Descartes ele escreveu o livro dele, O Discurso do Método, por exemplo, ele diz logo no começo do livro que ele estava escrevendo o livro para ninguém. Ele estava escrevendo o livro para ele mesmo. Era uma investigação dele, porque ele estava insatisfeito com aquilo que estava sendo apresentado pela academia como método de conhecimento da verdade. Descartes está insatisfeito. O camarada estudou a vida inteira, não suporta mais os mestres, porque os mestres estão enchendo o saco dele, e ele sempre sai frustrado da aula. Tem um cara que tem que responder as perguntas dele, e o cara não é ninguém lá fora, não é o professor, não é. Quem vai responder? Ele senta e escreve o discurso do método. Elaborei um método de investigação pelo meio do qual eu espero conseguir alcançar a verdade. E aí ele começa então, o livro é pequenininho, dá para você ler em 1 hora. Entender não dá para entender em 1 hora, isso aí você tem que ser franco. Entender você não entende, o livro é pequenininho, em 1 hora você acaba com ele. Mas para entender, senta e estuda, porque demora. Por que o Descartes fez isso? Pela insatisfação de eu vir com as respostas dos outros para a minha vida. O homem vai ter que ficar inconformado. Por quê? Disseram isso, mas e aí? Da mesma forma que Kierkegaard, ele falou, olha, eu sou um poeta, mas eu sou um poeta solitário. Eu não estou escrevendo versos para vocês, eu estou escrevendo versos para o da minha melancolia. Ele era um homem hipocondríaco, um homem que era muito introvertido com os sentimentos dele, frustrado, bem frustrado com a religião
cristã que ele praticava, e por isso Kierkegaard começou a escrever sem pudor nenhum, sem se importar o que iam dizer daquilo que ele estava escrevendo. Se você tiver essa coragem kierkegaardiana, escreva os seus pensamentos para você mesmo. Não busque audiência, porque a audiência só traz frustração. Oh, rapaz, uma coisa frustrante é escrever para os outros. É frustrante escrever para a galera. Sócrates está aqui, coloca a gente nessa enrascada toda, fala que você é uma farsa ambulante, que fala de coisa que não conhece, que não sabe, e você não conhece nem a si mesmo, está alienado. Se você está alienado, você vai alienar os outros também. Eu estou trazendo aqui, eu vou trazer para vocês um curso de formação técnica de eletricidade. Isso aqui vai resolver a sua vida. E eu apresento o curso de formação técnica em eletricidade. É o papel de alguém que oferece curso de formação técnica em eletricidade. Mas se você pensar que se dedicar a esse curso vai resolver as suas respostas existenciais, você está alienado. Está alienado. E qualquer coisa que as pessoas têm que forçar você a se interessar, porque senão você não se interessa, é uma alienação também, do ponto de vista socrático. Por que do ponto de vista socrático? Porque ele diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo, a coisa está aí dentro de você. Você está morando aí dentro, está perdido aí. Procura aí que você está perdido aí dentro. Agora você tem que usar propaganda, retórica, reforço, para poder convencer você a consumir um produto, um curso, qualquer coisa, uma religião, uma fé, uma filosofia. É uma alienação. Você vai consumir o produto de uma forma alienada. Tem que ter a ver com a sua natureza, tem que ter a ver com você, tem que brotar de você. Este é Sócrates, pela leitura que a gente faz dele. Bom, aí vai surgir o próximo, que é o Platão. Porque Platão fica sentado aos pés de Sócrates, não muito tempo, porque Sócrates ele não teve muito tempo de vida. A partir do momento em que ele começou a filosofar até que ele foi morto, não passou mais do que 15 anos, tá? Mais do que 15 anos. Anterior à vocação filosófica dele, ele foi político, ele foi soldado do exército, ele foi dono de terras. Só que se dedicou a muita coisa antes da filosofia. Chegou um ponto que ele falou: estou de saco cheio da filosofia. Ele ouvia muitos retóricos. E Platão passou então pelo menos uns 15 anos ali, 10 a 15 anos, aos pés de Sócrates. Mas Sócrates morre. E Sócrates morre de uma maneira assim bem espetacular. O cara está enfadado da vida, aceita o que está sendo colocado para ele, mas aceita assim, de maneira irônica, porque Sócrates ele sempre foi irônico. A gente fala bem dele hoje porque a gente não é discípulo dele, porque se fosse discípulo dele, receberia várias alfinetadas também. Muitos discípulos de Sócrates deram no pé, porque o cara colocava você no canto da parede e aí ele tirava um barato, porque ele era mais ou menos folgado, insuportável, do ponto de vista de algumas pessoas. Ele chegava e ele comia na casa dos discípulos, os discípulos bancavam ele, e se não bancava, ele ficava lá comendo, ou falando, era mais ou menos assim. De vez em quando, então, teve muitos discípulos de Sócrates que deram no pé. Não foi o caso de Platão. Platão ficou, e depois que Sócrates morreu, aí que fez o Platão, ele usou o nome de Sócrates e escreveu livros em nome do Sócrates. Não é um plágio, isso não é considerado plágio daquele tempo, é uma homenagem. Ele colocava a filosofia dele, de Platão, no nome do Sócrates, como se fosse o Sócrates, mas a gente sabe que não era Sócrates, que era Platão, ou uma releitura do próprio Platão, como que Platão lia o Sócrates, como? E Platão vai falar sobre o que é o homem também. Não é um total ignorante, como dizia Sócrates. O homem é mais do que um ser ignorante, é mais do que um ser que não conhece a si mesmo. O homem ele é uma alma. Aí você já tem um diapasão. O homem é uma alma, é diferente de um ser ignorante. Vamos falar sobre isso.